A empregada ouviu a conversa dos árabes e contou ao milionário. Foi quando os árabes gritaram. O grito cortou o silêncio da mansão em um dos bairros mais valorizados de São Paulo e fez até quem estava acostumado ao luxo sentir um frio estranho na espinha. Ninguém ali imaginava que uma conversa ouvida por acaso, atrás de uma porta entreaberta, seria capaz de abalar a rotina de um milionário conhecido por nunca perder o controle. O que parecia apenas mais uma negociação internacional começava a revelar sinais inquietantes, detalhes sutis que só alguém atento e acostumado a observar em silêncio conseguiu perceber. Antes de continuar essa história que vai te surpreender do começo ao fim, aproveita agora para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A sua participação ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias intensas, cheias de emoção e reviravoltas. Ao longo de um ano marcado por encontros tensos, viagens pelo Brasil e decisões difíceis, esse milionário vai descobrir que nem toda ameaça se apresenta de forma clara, e que as pessoas mais simples podem carregar as verdades mais importantes. O que começou como um acordo promissor vai se transformar em um teste de caráter, confiança e humanidade, mostrando que às vezes ouvir no momento certo pode mudar tudo. O som do grito atravessou o corredor largo da mansão como um trovão fora de hora. Não foi um grito comum, desses que se ouvem em discussões passageiras. Foi um grito carregado de fúria contida, orgulho ferido e surpresa. As paredes claras, adornadas por quadros modernos e fotografias em preto e branco de São Paulo antiga, pareceram devolver o eco com atraso. Por um instante, tudo ficou suspenso no ar. Antes disso, a casa seguia sua rotina impecável, quase mecânica. A mansão localizada no bairro do Morumbi era conhecida pela discrição. Portões altos, jardins bem cuidados, silêncio controlado. Ali vivia Augusto Menezes, um dos nomes mais respeitados do mercado imobiliário brasileiro. Um homem que construiu sua fortuna com disciplina extrema, decisões calculadas e uma frieza que muitos admiravam e outros tantos temiam. Augusto acordava sempre no mesmo horário. Tomava o café forte, sem açúcar, servido na xícara branca de porcelana que usava há anos. Observava a cidade pela grande janela da sala, vendo São Paulo despertar em meio ao trânsito pesado e à pressa constante. Por fora, era o retrato da estabilidade. Por dentro, carregava um cansaço antigo, resultado de uma vida inteira tentando provar que controle era sinônimo de segurança. Naquela manhã, no entanto, havia algo diferente. A casa estava mais movimentada do que o habitual. Os convidados estrangeiros haviam passado a noite ali, depois de uma reunião longa e aparentemente produtiva. Eram investidores do Oriente Médio, liderados por Khaled Al-Nasir, um homem elegante, de fala pausada e olhar sempre atento. Junto dele estavam Samir Haddad e Youssef Rama, parceiros de negócios que se apresentavam como defensores da tradição, da honra e da palavra dada. Augusto acreditou neles desde o início. O projeto que estavam desenvolvendo juntos prometia transformar uma extensa área do litoral nordestino em um complexo moderno, respeitando a cultura local e gerando empregos. Pelo menos era isso que estava nos contratos, nas apresentações e nos discursos bem ensaiados. Quem não compartilhava da mesma tranquilidade era Helena, a empregada da casa. Mulher de pouco mais de 50 anos, trabalhava para Augusto havia quase uma década. Conhecia cada canto daquela mansão, cada mudança sutil no humor do patrão, cada silêncio prolongado que antecedia decisões importantes. Helena tinha um olhar atento, desses que observam sem chamar atenção. Aprendeu cedo que, em casas grandes, quem mais vê é quem menos aparece. Na noite anterior, enquanto organizava a mesa para o jantar reservado aos investidores, Helena percebeu algo estranho. Os homens conversavam em árabe, acreditando que ninguém ali entenderia uma palavra sequer. Ela não entendia tudo, mas reconhecia expressões, tons alterados, gestos mais bruscos. Não era uma conversa leve. Havia tensão, impaciência, divergência. Mais tarde, já passando pelo corredor que levava ao escritório de Augusto, Helena ouviu novamente as vozes. A porta estava entreaberta. O tapete abafava seus passos, e o cheiro de café recém-passado ainda pairava no ar. Foi ali que ela captou frases soltas, palavras que não combinavam com o discurso amigável apresentado durante o jantar. Não era medo que ela sentiu, mas um incômodo profundo, como quando algo parece fora do lugar. Helena passou a noite inquieta. Dormiu mal, acordou antes do despertador. Enquanto preparava o café da manhã, decidiu que não podia guardar aquilo só para si. Conhecia Augusto o suficiente para saber que ele prezava por lealdade,
mas também sabia que não gostava de ser questionado. Ainda assim, o silêncio lhe pareceu um peso maior. Quando finalmente encontrou Augusto sozinho na sala, ela respirou fundo. As mãos tremiam levemente enquanto segurava a bandeja. Ele percebeu. Sempre percebia. Helena, aconteceu alguma coisa? Perguntou, sem levantar a voz. Ela hesitou por segundos que pareceram minutos. Depois, falou. Contou sobre a conversa, sobre os tons alterados, sobre as palavras que soaram erradas. Não exagerou, não dramatizou. Apenas relatou o que viu e ouviu. Augusto ouviu em silêncio. O rosto permaneceu sério, quase impassível, mas algo mudou em seu olhar. Um brilho diferente, atento, desconfiado. Aquele homem que raramente se deixava levar por impressões começou, pela primeira vez em muito tempo, a reconsiderar suas certezas. Foi nesse momento que Khaled, Samir e Youssef surgiram no corredor. A conversa cessou abruptamente. Os olhos se encontraram. O clima ficou denso, pesado, quase palpável. Helena sentiu o coração acelerar. Tentou se afastar, mas já era tarde. Khaled foi o primeiro a falar, elevando o tom de voz de forma inesperada. O grito veio carregado de indignação, misturado com surpresa por perceber que algo havia sido revelado. Samir gesticulou, e Youssef fechou o semblante. Não houve palavras claras naquele instante, apenas reações impulsivas. Augusto se levantou devagar. Não gritou, não acusou. Apenas observou. O silêncio dele pareceu incomodar mais do que qualquer confronto direto. Pela primeira vez desde o início da parceria, ele percebeu que não estava lidando apenas com números, mas com intenções que talvez não fossem tão transparentes quanto imaginava. A casa, que sempre representou controle e segurança, parecia menor. O ar ficou pesado. O barulho distante da cidade invadiu a sala como um lembrete de que o mundo lá fora seguia indiferente àquela tensão silenciosa. Helena se afastou, sentindo um misto de medo e alívio. Sabia que havia feito certo, mas também entendia que nada seria como antes. Augusto permaneceu ali, firme, mas internamente algo havia se quebrado. A confiança absoluta, construída com tanto cuidado, começava a rachar. Aquele grito não era apenas uma reação momentânea. Era o início de um ano de mudanças profundas, decisões difíceis e descobertas que colocariam à prova tudo que Augusto Menezes acreditava saber sobre poder, lealdade e controle. Depois do grito, a casa não voltou ao normal. O silêncio que se instalou não era calmo, era espesso, cheio de pensamentos não ditos. Augusto Menezes caminhou lentamente até a janela da sala principal, observando os carros passando lá embaixo, como se buscasse no movimento da cidade uma lógica que naquele momento lhe escapava. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que algo havia saído do seu controle sem que ele percebesse o momento exato. Khaled, Samir e Youssef se recolheram ao escritório, conversando em voz baixa. A cordialidade que exibiam em reuniões formais havia desaparecido, substituída por expressões duras e gestos contidos. Augusto não entrou no cômodo. Preferiu dar espaço, algo incomum para alguém acostumado a conduzir tudo com mão firme. Aquela atitude não vinha de fraqueza, mas de observação. Ele precisava entender o terreno antes de avançar. Helena, na cozinha, tentava manter a rotina. Lavava xícaras, organizava a bancada, mas sua mente estava distante. O cheiro do café já não trazia conforto. Ela sabia que havia atravessado uma linha invisível, aquela que separa quem apenas serve de quem interfere no destino dos patrões. Ainda assim, sentia no peito uma certeza silenciosa de que havia feito o que precisava ser feito. Mais tarde, Augusto a chamou. A conversa foi curta, respeitosa, sem acusações. Ele agradeceu pela sinceridade e pediu que, a partir daquele dia, qualquer comportamento estranho fosse comunicado. Helena saiu dali com as pernas trêmulas, mas com o coração mais leve. Pela primeira vez, sentiu que sua voz tinha peso naquele lugar. No fim da tarde, Augusto recebeu uma ligação de seu advogado de confiança, Ricardo Tavares. Um homem experiente, discreto, que o acompanhava desde os primeiros grandes negócios. Augusto não entrou em detalhes, apenas pediu uma análise minuciosa dos contratos assinados com os investidores estrangeiros. Não era desconfiança aberta, era prevenção. E prevenção, ele sabia, sempre custava menos do que remediar depois. Nos dias seguintes, a rotina mudou. As reuniões continuaram,
mas agora em ambientes mais formais, hotéis de luxo na Avenida Paulista, salas amplas e impessoais. O calor humano da mansão deu lugar ao ar-condicionado gelado e ao som constante de elevadores. Augusto passou a observar pequenos detalhes que antes ignorava, como a impaciência de Samir diante de questionamentos simples ou os olhares trocados quando algum ponto sensível do projeto vinha à tona. Paralelamente, ele viajou ao Nordeste para visitar o terreno do empreendimento. O contraste foi imediato. O sol forte, o vento vindo do mar, o cheiro de peixe fresco e o movimento das feiras locais o tiraram da bolha em que vivia. Conversou com comerciantes, ouviu histórias de famílias que dependiam daquela terra há gerações. Aquilo tocou de uma forma inesperada. Pela primeira vez, o projeto deixou de ser apenas números e passou a ter rostos. Esse contato trouxe um conflito interno ainda maior. Augusto percebeu que sempre se orgulhou de ser racional, mas começava a questionar se essa racionalidade não havia se transformado em frieza excessiva. A ideia de que poderia estar envolvido em algo desalinhado com seus valores começou a incomodá-lo profundamente. Ao retornar para São Paulo, encontrou a mansão diferente. Não fisicamente, mas no clima. Os corredores pareciam mais longos, os espaços mais vazios. A presença dos investidores já não trazia a sensação de progresso, apenas vigilância constante. Mesmo assim, Augusto manteve a postura firme. Sabia que decisões importantes não podiam ser tomadas no calor da emoção. Enquanto isso, Helena observava tudo à distância. Notava o cansaço nos ombros de Augusto, o olhar mais carregado, as noites em que ele permanecia acordado até tarde. Sem dizer nada, passou a deixar o café pronto mais cedo, a preparar refeições simples, como se pequenos gestos pudessem aliviar um peso que ela não tinha como dividir completamente. Aquele segundo capítulo da história não trouxe explosões nem confrontos diretos, mas plantou algo muito mais perigoso para Augusto Menezes: a dúvida. E, para um homem que sempre construiu sua vida sobre certezas, a dúvida era o início de uma transformação inevitável. As semanas seguintes passaram com uma lentidão desconfortável. Augusto Menezes manteve sua agenda cheia como sempre, reuniões em sequência, viagens rápidas, telefonemas intermináveis. Ainda assim, havia algo diferente em sua postura. Ele escutava mais do que falava, observava mais do que decidia. Para alguém que sempre se orgulhou de agir com rapidez, essa mudança era quase dolorosa. O relatório preliminar de Ricardo chegou em uma manhã chuvosa em São Paulo. Augusto leu cada linha com atenção, enquanto o barulho da chuva batendo nas janelas reforçava a sensação de isolamento. Não havia nada explicitamente errado nos contratos, mas existiam cláusulas abertas demais, flexíveis demais para investidores experientes. Nada ilegal, nada evidente, apenas brechas que poderiam se tornar problemas sérios dependendo das intenções de quem as utilizasse. Ao mesmo tempo, Khaled passou a demonstrar uma pressa incomum. Ligava com frequência, cobrava definições, sugeria mudanças sutis no cronograma. Augusto sentia que cada pedido vinha acompanhado de uma expectativa silenciosa de obediência. Ele não cedeu, mas também não confrontou. Preferiu ganhar tempo, algo que raramente fazia. Em uma dessas conversas, Khaled comentou sobre a necessidade de ajustes culturais no projeto, mencionando costumes e práticas que não faziam parte da realidade brasileira. Augusto respondeu com firmeza educada, ressaltando a importância de respeitar a legislação local e as tradições da região. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos a mais do que o normal. Foi suficiente para aumentar ainda mais a tensão. Enquanto isso, Helena enfrentava seus próprios dilemas. Percebia que alguns funcionários terceirizados haviam sido substituídos sem explicação clara, todos indicados pelos investidores. Ela sentiu um desconforto imediato. A casa sempre funcionou como um organismo previsível, e qualquer mudança abrupta chamava sua atenção. Comentou discretamente com Augusto, que anotou mentalmente aquela informação como mais uma peça de um quebra-cabeça que começava a se formar. Augusto decidiu retornar ao Nordeste, dessa vez sem avisar os parceiros com antecedência. Queria ver o andamento das obras com seus próprios olhos. Ao chegar, encontrou um cenário diferente do apresentado nos relatórios. Algumas áreas estavam sendo preparadas de forma apressada, enquanto outras, prometidas às comunidades locais, permaneciam intactas. O contraste gerou desconforto. Conversou com engenheiros, com trabalhadores, com líderes comunitários. Ouviu relatos de promessas feitas e não cumpridas, de reuniões adiadas, de decisões tomadas sem consulta. Nada era grave.
isoladamente, mas o conjunto revelava uma condução que não refletia os valores que ele dizia defender publicamente. O calor intenso, o cheiro de terra molhada após uma chuva rápida e o som distante do mar criaram um ambiente quase sufocante. Augusto sentiu o peso das escolhas que vinha fazendo. Pela primeira vez, admitiu para si mesmo que talvez tivesse se deixado seduzir pela grandiosidade do projeto, ignorando sinais importantes. De volta à mansão, encontrou Helena no jardim, cuidando das plantas. Ela parecia cansada, mas serena. A simplicidade daquele gesto tocou. Ele parou por alguns instantes, observando o verde contrastar com o concreto da casa. Foi ali que percebeu o quanto havia se afastado das coisas simples que um dia lhe deram sentido. Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. Sentado no escritório, com a luz baixa e os contratos espalhados sobre a mesa, entendeu que seu maior obstáculo não eram os investidores, nem as cláusulas ambíguas. Era o medo de admitir que poderia ter errado. Um medo silencioso, cultivado ao longo de anos, que agora exigia ser enfrentado. A transformação não aconteceu de forma abrupta. Ainda não havia decisões drásticas, nem rompimentos claros. Mas algo dentro dele começava a mudar. E essa mudança, embora discreta, seria irreversível. O ritmo dos dias voltou a acelerar, mas agora carregava uma tensão constante, quase invisível. Augusto Menezes passou a dividir seu tempo entre São Paulo e o Nordeste, mantendo uma rotina que exigia mais do corpo do que estava acostumado. O cansaço se acumulava nos ombros, no olhar mais fundo, nas pausas silenciosas entre uma decisão e outra. Mesmo assim, ele seguia em frente, movido pela necessidade de entender até onde aquela parceria poderia ir sem comprometer seus princípios. Em uma manhã abafada no litoral, Augusto participou de uma reunião com representantes locais. O encontro aconteceu em um salão simples, com janelas abertas para o vento quente e o som distante das ondas. Ali, ouviu reclamações diretas, mas respeitosas. Moradores falavam sobre o medo de perder espaço, sobre mudanças que chegavam rápido demais, sobre promessas que pareciam escorrer pelos dedos. Cada palavra ecoava dentro dele como um lembrete incômodo de que o sucesso não pode ser construído ignorando quem vive no lugar. Ao sair da reunião, recebeu uma ligação de Samir. O tom era cordial, mas havia uma rigidez escondida nas frases. Samir questionou a presença constante de Augusto na obra, sugerindo que aquilo demonstrava desconfiança. Augusto respondeu com calma, afirmando que acompanhar de perto era parte de sua responsabilidade. O silêncio que veio depois foi pesado. Não houve discussão, mas ficou claro que a relação começava a se desgastar. Em São Paulo, a mansão já não tinha o mesmo clima de antes. Alguns ambientes pareciam frios demais, outros excessivamente silenciosos. Helena percebeu essa mudança antes de qualquer um. Passou a organizar a casa com mais cuidado, como se tentasse restaurar uma harmonia que se desfazia aos poucos. Preparava refeições com receitas simples, lembranças de sua infância no interior, e deixava na mesa bilhetes discretos lembrando Augusto de comer, de descansar. Esses gestos, embora pequenos, começaram a quebrar a rigidez emocional dele. Em uma noite particularmente longa, Augusto se sentou à mesa da cozinha, algo que não fazia há anos. Conversaram sobre assuntos triviais, sobre o tempo, sobre o barulho da cidade. Foi uma conversa sem importância aparente, mas que trouxe uma sensação de normalidade que ele não sentia há muito tempo. Enquanto isso, Khaled passou a demonstrar uma postura mais distante. Cancelava encontros presenciais, preferia chamadas rápidas, sempre reforçando prazos e expectativas. Augusto percebeu que a parceria estava se transformando em um jogo de pressão silenciosa. Ainda assim, decidiu não recuar. Pediu novos relatórios, exigiu transparência em decisões que antes deixava nas mãos dos parceiros. Esse movimento teve consequências imediatas. Alguns custos aumentaram, o cronograma sofreu ajustes, e investidores secundários começaram a questionar a viabilidade do projeto. Augusto sentiu o peso dessas decisões no bolso e na reputação. Cada avanço vinha acompanhado de um sacrifício claro, algo que ele aceitou como parte do processo. Em uma tarde chuvosa, Ricardo voltou a ligar. Desta vez, trouxe observações mais preocupantes sobre mudanças recentes nos contratos. Nada fora das regras, mas claramente pensadas para favorecer decisões rápidas e centralizadas. Augusto agradeceu e pediu tempo. Sabia que estava chegando a um ponto de escolha que definiria não apenas o futuro do projeto, mas também quem ele se tornaria depois disso.
Ao final do dia, sozinho no escritório, Augusto olhou para as luzes da cidade refletidas no vidro da janela. Sentiu uma vulnerabilidade que sempre evitou reconhecer. A percepção de que sucesso sem coerência interna cobra um preço alto demais. Ainda não havia rompimentos, nem confrontos diretos, mas o caminho que se desenhava à frente exigiria coragem para ir além do que sempre fez. O tempo avançava de forma implacável, e com ele a sensação de que as decisões adiadas começavam a cobrar um preço mais alto. Augusto Menezes acordava cada vez mais cedo, como se o corpo tentasse ganhar horas extras para organizar pensamentos que não lhe davam descanso. O espelho do banheiro refletia um homem ainda elegante, mas com sinais claros de desgaste. A confiança permanecia, porém agora misturada com cautela. As reuniões com Khaled tornaram-se menos frequentes e mais objetivas. As conversas giravam em torno de números, prazos e ajustes estratégicos. Faltava algo que antes parecia existir, uma aparência de parceria verdadeira. Augusto sentia que cada frase precisava ser medida, cada resposta analisada. Não era mais um diálogo natural, mas uma disputa silenciosa por controle. Durante uma visita ao canteiro de obras no Nordeste, Augusto percebeu um movimento diferente. Caminhões chegando fora do horário habitual, decisões tomadas sem consulta prévia, engenheiros visivelmente desconfortáveis. Ao questionar, recebeu respostas vagas, sempre acompanhadas de justificativas técnicas. Nada parecia errado de forma isolada, mas o conjunto gerava um incômodo persistente. O calor intenso fazia o suor escorrer pelo rosto enquanto ele caminhava pelo terreno. O cheiro de concreto fresco misturava-se ao da vegetação nativa. Aquela paisagem, que deveria representar progresso, agora trazia um peso difícil de ignorar. Augusto se deu conta de que estava diante de dois caminhos possíveis, e ambos exigiriam perdas. Em São Paulo, Helena enfrentava seus próprios desafios. Notava o aumento da tensão entre funcionários, cochichos nos corredores, olhares desconfiados. Alguns dos novos contratados indicados pelos investidores pareciam menos interessados na rotina da casa e mais atentos aos movimentos de Augusto. Ela passou a redobrar a atenção, mantendo-se discreta, mas alerta. Certa noite, Augusto. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Chegou tarde, exausto. Encontrou a cozinha iluminada e uma refeição simples à sua espera. Sentou-se em silêncio, saboreando a comida sem pressa. Helena não disse nada, mas sua presença tranquila funcionava como um lembrete silencioso de que nem tudo precisava ser resolvido com urgência. Aquele momento trouxe um alívio breve, porém necessário. Dias depois, Ricardo apresentou um novo relatório. Desta vez, apontava riscos financeiros claros caso algumas decisões fossem tomadas às pressas. Augusto sentiu o impacto direto daquelas palavras. Avançar poderia comprometer sua estabilidade construída ao longo de décadas. Recuar significaria admitir publicamente que o projeto não era tão sólido quanto aparentava. A pressão aumentou quando Samir sugeriu uma reunião emergencial para redefinir estratégias. O encontro aconteceu em um hotel na Avenida Paulista, em uma sala fria, iluminada por luz artificial. O tom da conversa foi formal, quase rígido. Samir insistiu na necessidade de confiança irrestrita, enquanto Augusto reforçou a importância da transparência. O clima ficou tenso, embora contido. Ao sair da reunião, Augusto sentiu um peso no peito. Caminhou alguns quarteirões antes de entrar no carro, observando a cidade em movimento. Pessoas apressadas, vendedores ambulantes, ônibus lotados. A vida seguia seu curso, indiferente às disputas de poder que o consumiam por dentro. Naquela noite, sozinho em casa, Augusto permitiu-se um momento de fragilidade. Sentado na sala, com as luzes baixas, admitiu para si mesmo que estava com medo. Medo de perder dinheiro, reputação, controle. Mas, acima de tudo, medo de se afastar ainda mais de quem ele acreditava ser. Essa consciência não trouxe respostas imediatas, mas abriu espaço para algo novo. Pela primeira vez, ele considerou que talvez fosse necessário abrir mão de parte do que construiu para preservar algo mais essencial. E essa ideia, embora assustadora, começou a se firmar como uma possibilidade real. Os dias seguintes trouxeram um clima de espera tensa, como se todos soubessem que algo importante estava prestes a acontecer,
mas ninguém ousasse dizer em voz alta. Augusto Menezes manteve a rotina, mas agora cada decisão vinha acompanhada de um silêncio interno, uma análise profunda que antes não existia. Ele já não reagia automaticamente. Observava, avaliava, sentia. Em uma manhã clara, decidiu visitar novamente o litoral sem avisar ninguém. Queria ver o andamento das obras longe de relatórios e discursos prontos. Ao chegar, encontrou um ambiente acelerado demais. Máquinas trabalhando sem pausa, equipe se revezando em turnos estendidos, supervisores atentos a qualquer aproximação. A sensação de urgência era evidente. Aquilo não combinava com o cronograma que ele havia aprovado. Augusto caminhou pelo terreno, cumprimentou trabalhadores, fez perguntas simples. As respostas vinham curtas, cuidadosas. Havia respeito, mas também receio. Ele percebeu que sua presença já não era vista apenas como a do investidor principal, mas como a de alguém que poderia mudar rumos. Essa constatação trouxe um peso novo às suas costas. No fim da tarde, sentou-se à sombra de uma estrutura ainda inacabada, sentindo o vento quente do mar aliviar um pouco o cansaço. O cheiro de sal, o barulho das ondas e o céu alaranjado criaram um momento de pausa rara. Ali, longe da pressão imediata, Augusto refletiu sobre o quanto havia se distanciado da simplicidade. Lembrou-se do início de sua carreira, quando cada projeto era acompanhado pessoalmente, quando o dinheiro ainda não era o principal termômetro de sucesso. De volta a São Paulo, encontrou Helena no quintal, regando as plantas. O som da água caindo sobre a terra seca trouxe uma sensação de continuidade. Ele parou por alguns instantes, observando. Acabou comentando sobre a viagem, algo que raramente fazia. Helena ouviu em silêncio, como sempre, mas seus olhos demonstravam atenção genuína. Ela comentou, com cuidado, que às vezes insistir em algo apenas para provar força pode custar mais do que recuar no momento certo. Não foi um conselho direto, nem uma crítica. Foi uma observação simples, dita por quem aprendeu a vida inteira a lidar com perdas e recomeços. As palavras ficaram ecoando na mente de Augusto. Pouco depois, Ricardo ligou novamente. Informou que alguns investidores secundários estavam demonstrando preocupação e cogitavam se afastar caso o projeto não fosse reavaliado. A notícia trouxe um misto de alívio e tensão. Alívio por não estar sozinho em suas dúvidas. Tensão por saber que uma decisão precisava ser tomada em breve. Augusto passou a noite em claro. Caminhou pela casa, observou fotos antigas, lembranças de conquistas importantes. Cada imagem representava uma escolha feita, um risco assumido. Percebeu que, em todas elas, havia um ponto em comum. Ele nunca avançou quando sentiu que algo contrariava seus valores mais profundos. Por que agora seria diferente? Na manhã seguinte, reuniu sua equipe mais próxima. Falou com calma, explicou suas preocupações, apresentou dados, ouviu opiniões. Não houve pressa, nem imposição. Pela primeira vez, dividiu o peso das decisões. Esse gesto trouxe um desgaste emocional, mas também uma sensação inesperada de leveza. Ao final do dia, Augusto sabia que estava se aproximando de um limite. Ainda não havia rompimentos claros, mas o caminho que escolhesse a partir dali exigiria coragem e disposição para enfrentar consequências. E, embora o medo ainda estivesse presente, ele começava a perceber que a verdadeira perda seria ignorar aquilo que seu próprio silêncio vinha tentando lhe dizer. A decisão de desacelerar o projeto caiu como um peso silencioso sobre todos os envolvidos. Augusto Menezes comunicou aos parceiros que algumas etapas seriam reavaliadas, com base em novos dados e na necessidade de maior alinhamento com a realidade local. A mensagem foi clara, educada, mas firme. Não era um pedido, era uma posição. Khaled respondeu horas depois, com palavras medidas e um tom que misturava surpresa e desapontamento. Ele falou sobre confiança, sobre compromissos assumidos, sobre a importância de seguir adiante sem hesitações. Augusto leu a mensagem mais de uma vez antes de responder. Sabia que cada frase teria impacto direto no futuro da parceria. Optou pela transparência, reforçando que seguiria apenas com decisões que pudesse sustentar com clareza e tranquilidade. O efeito foi imediato. Reuniões foram canceladas, outras adiadas sem explicação detalhada. O clima de colaboração deu lugar a uma distância calculada. Para muitos, aquilo parecia um retrocesso. Para Augusto, era um passo necessário, embora doloroso. Ele sentiu o peso da reputação sendo colocada à prova, algo que sempre evitou.
No canteiro de obras, o ritmo diminuiu. Máquinas silenciaram por algumas horas, equipes foram redistribuídas. Alguns trabalhadores demonstraram preocupação, outros alívio. Augusto fez questão de estar presente, conversando, explicando que nenhuma decisão seria tomada sem considerar quem dependia daquele trabalho. O contato direto trouxe uma carga emocional inesperada. Ver os rostos atentos, ouvir histórias de vida, reforçou a responsabilidade que carregava. Em São Paulo, a mansão voltou a ser um espaço de introspecção. Helena percebeu que Augusto passava mais tempo em casa, caminhando pelos jardins, observando a cidade ao entardecer. A rigidez habitual deu lugar a um semblante mais humano, embora cansado. Ela passou a preparar chás à noite, como fazia quando os filhos eram pequenos, acreditando no poder dos gestos simples. Certa tarde, Augusto recebeu a visita de um antigo colega do setor imobiliário. A conversa foi franca. O amigo questionou suas escolhas, alertou sobre possíveis perdas financeiras e sobre como o mercado costuma reagir a mudanças bruscas. Augusto ouviu tudo com atenção. Sabia que aquelas palavras refletiam uma lógica conhecida, mas algo dentro dele já não aceitava decisões baseadas apenas em medo de perder. Depois da visita, ficou sozinho na sala, olhando para a cidade que começava a acender suas luzes. Sentiu uma mistura de solidão e alívio. Solidão por perceber que escolhas difíceis quase sempre são solitárias. Alívio por finalmente agir de acordo com aquilo que acreditava ser certo. Helena encontrou ali, em silêncio. Não perguntou nada. Apenas deixou sobre a mesa um copo de água e um olhar de compreensão. Aquele gesto, tão simples, teve um impacto profundo. Augusto percebeu que não precisava enfrentar tudo sozinho, mesmo que nem todos pudessem entender suas decisões. Nos dias seguintes, novas informações chegaram. Alguns investidores começaram a se afastar oficialmente. Os números mudaram, as projeções encolheram. Cada atualização representava uma pequena perda, mas também uma clareza maior sobre o caminho que estava sendo traçado. O sucesso que ele buscava agora não era mais grandioso, mas sustentável. Ao caminhar pelo jardim numa noite tranquila, Augusto sentiu algo diferente. Não era euforia, nem certeza absoluta. Era uma serenidade discreta, construída aos poucos. A compreensão de que abrir mão de parte do controle não significava fracasso, mas maturidade. Esse período marcou um ponto de não retorno. Ainda havia desafios à frente, mas Augusto Menezes já não era o mesmo homem que iniciou aquela parceria. Ele começava a entender que a verdadeira força não está em impor decisões, mas em sustentar escolhas alinhadas com quem se é, mesmo quando o custo é alto. A nova fase trouxe consequências mais visíveis do que Augusto Menezes imaginava. As manchetes do setor começaram a comentar, de forma discreta, a reavaliação do grande empreendimento no Nordeste. Nada era dito de forma direta, mas o tom sugeria surpresa. Para alguém que sempre prezou pela imagem de segurança absoluta, ver seu nome associado a incertezas foi um golpe silencioso, porém profundo. Mesmo assim, Augusto manteve a postura. Compareceu a eventos, reuniões e encontros estratégicos com a mesma elegância de sempre, mas agora falava menos e escutava mais. Alguns colegas se afastaram, outros se aproximaram curiosos. Ele percebeu quem estava interessado apenas nos resultados imediatos e quem enxergava valor na coerência de longo prazo. Essa separação, embora dolorosa, trouxe clareza. No Nordeste, a pausa no ritmo das obras abriu espaço para diálogos antes impossíveis. Augusto voltou ao local, dessa vez para ouvir, não para decidir. Reuniu-se com lideranças comunitárias, caminhou pelas feiras, provou comidas típicas, sentiu o cheiro forte das especiarias e o calor humano das conversas sem formalidade. Esses encontros reforçaram sua convicção de que o projeto precisava ser ajustado à realidade local, e não o contrário. Algumas propostas surgiram dessas conversas. Ideias menores, mais integradas, que exigiam menos impacto e mais parceria com quem já vivia ali. Não eram soluções grandiosas, nem promessas de lucros imediatos. Eram caminhos possíveis, construídos com cuidado. Augusto anotou tudo, refletiu, sentiu novamente o entusiasmo que havia perdido ao longo do processo. Em São Paulo, Helena acompanhava essas mudanças à distância. Percebia o brilho diferente no olhar de Augusto quando ele voltava das viagens. O cansaço ainda estava ali, mas agora vinha acompanhado de um propósito mais claro. A casa parecia respirar melhor, como se também se adaptasse à nova versão de seu morador.
Khaled voltou a entrar em contato após um período de silêncio. O tom era mais controlado, menos impositivo. Falou sobre a possibilidade de rever os termos da parceria, mas deixou claro que não abriria mão de certas expectativas. Augusto ouviu com atenção, mas não sentiu a antiga pressão. Respondeu com calma, afirmando que só seguiria adiante se houvesse alinhamento real. O silêncio do outro lado da linha não o incomodou como antes. Ricardo apresentou novas simulações financeiras, baseadas em um projeto reduzido. Os números eram menores, mas estáveis. Havia riscos, como em qualquer decisão, mas também havia sustentabilidade. Augusto sentiu um alívio discreto ao perceber que não precisava apostar tudo em uma única jogada. Em uma noite tranquila, sentou-se no jardim da mansão, observando o céu de São Paulo parcialmente encoberto por nuvens. Pensou no caminho percorrido ao longo daquele ano. As tensões, os confrontos silenciosos, as perdas inevitáveis. Pensou também nos aprendizados, nos vínculos criados, na confiança construída fora dos contratos. Helena aproximou-se com 2 xícaras de café. Sentaram-se ali, em silêncio, compartilhando o momento. Não havia necessidade de palavras. A conexão que se formara entre eles não vinha de hierarquia, mas de respeito mútuo. Augusto percebeu que aquela relação, tão improvável no início, havia se tornado um dos pilares de sua transformação. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu preparado para encerrar um ciclo e iniciar outro. Não com pressa, nem com promessas grandiosas, mas com a certeza de que escolher o caminho mais difícil nem sempre significa perder. Às vezes, significa encontrar algo que o dinheiro nunca foi capaz de comprar. O último trimestre daquele ano trouxe uma mudança no ritmo dos acontecimentos. Tudo parecia mais calmo na superfície, mas por dentro Augusto Menezes sabia que estava atravessando uma fase decisiva. As escolhas feitas nos meses anteriores começaram a mostrar efeitos concretos, alguns positivos, outros desafiadores, todos exigindo paciência. O projeto no Nordeste assumiu uma nova forma. Menor, mais integrado à paisagem local e às necessidades da comunidade. As obras retomaram em um ritmo humano, sem pressa excessiva. Augusto fez questão de estar presente no reinício, caminhando pelo terreno ao lado de engenheiros, moradores e representantes locais. O som das ferramentas voltou a se misturar ao canto dos pássaros e ao vento vindo do mar, criando uma sensação de equilíbrio que antes não existia. Alguns investidores se afastaram definitivamente. Outros, mais alinhados com a nova proposta, decidiram permanecer. O capital disponível diminuiu, mas a confiança aumentou. Para Augusto, essa troca começou a fazer sentido. Ele percebia que o sucesso agora vinha acompanhado de responsabilidade real, não apenas de números impressionantes em relatórios. Em São Paulo, as repercussões continuavam. Convites para certos eventos deixaram de chegar, enquanto novos convites, mais discretos, começaram a surgir. Pessoas interessadas em projetos de impacto social e urbano procuravam Augusto para conversar. Ele ouviu propostas, compartilhou aprendizados e, pela primeira vez, falou abertamente sobre erros cometidos. Essa postura surpreendeu muitos e aproximou outros tantos. Khaled fez um último contato. A conversa foi curta e objetiva. Ele deixou claro que seguiria outros caminhos. Não houve acusações, apenas um encerramento formal. Augusto desligou o telefone com uma sensação estranha, uma mistura de perda e alívio. Sabia que aquela parceria havia cumprido seu papel, mesmo que não da forma inicialmente imaginada. Helena acompanhava tudo com atenção silenciosa. Percebia o quanto Augusto havia mudado. Ele estava mais presente, mais atento aos detalhes simples da casa, mais disposto a ouvir. Em um fim de tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, ele agradeceu pelo apoio ao longo daquele período difícil. Helena respondeu com um sorriso tímido, dizendo que às vezes basta alguém prestar atenção no que está acontecendo ao redor. O cansaço acumulado começou a cobrar seu preço. Augusto sentiu a necessidade de reduzir o ritmo, algo que nunca admitira antes. Cancelou algumas viagens, delegou decisões, confiou mais em sua equipe. Esse processo não foi fácil, mas trouxe uma leveza inesperada. Ele percebeu que liderar não significava carregar tudo sozinho. No Nordeste, uma pequena cerimônia marcou a conclusão da primeira etapa do novo projeto. Não houve discursos grandiosos, nem holofotes. Apenas um encontro simples, com comidas típicas, música local e conversas sinceras.
Augusto participou como parte do grupo, não como figura central. Aquela experiência o tocou profundamente. Ao retornar para São Paulo, sentiu que algo havia se encerrado dentro dele. A busca incessante por controle, a necessidade de provar força, o medo constante de falhar. No lugar, começava a surgir uma confiança diferente, baseada em coerência e equilíbrio. O ano estava chegando ao fim. As luzes de Natal já decoravam as ruas da cidade, e o clima de encerramento se espalhava pelo ar. Augusto observava tudo com um olhar mais sereno. Sabia que ainda havia desafios à frente, mas também tinha certeza de que havia encontrado um caminho mais verdadeiro. O novo ano começou trazendo uma sensação diferente para Augusto Menezes. Não era euforia, nem expectativa exagerada. Era tranquilidade. Algo raro em sua vida, construída durante décadas sobre metas rígidas e controle absoluto. Naquela manhã clara em São Paulo, ele observava a cidade pela janela da mansão e, pela primeira vez, não sentia a necessidade de dominar tudo o que via. Apenas aceitava. O projeto no Nordeste seguia seu curso com equilíbrio. Não era mais o grande empreendimento que chamaria a atenção de revistas internacionais, mas havia se tornado um exemplo respeitado de integração entre desenvolvimento e cultura local. Pequenos comércios prosperavam ao redor, famílias haviam encontrado novas oportunidades, e a região começava a se transformar de forma natural, sem rupturas. Augusto acompanhava tudo de perto, mas sem ansiedade. Confiava nas pessoas envolvidas, algo que antes lhe parecia impossível. Em uma de suas viagens, participou de um encontro simples com moradores, sob uma estrutura aberta, com mesas de madeira e o cheiro marcante da comida regional no ar. Conversou, riu, ouviu histórias. Sentiu-se parte daquele lugar, não como investidor distante, mas como alguém que havia aprendido a construir junto. Ao final do encontro, foi abraçado por uma senhora que agradeceu pelas oportunidades criadas. O gesto, espontâneo e sincero, tocou Augusto de forma profunda. Nenhum contrato ou lucro havia provocado algo semelhante. De volta a São Paulo, a mansão já não parecia um espaço frio. Tornará-se um lar. Helena continuava ali, agora não apenas como funcionária, mas como alguém essencial àquele equilíbrio recém-conquistado. Augusto fez questão de reconhecer isso de forma concreta, valorizando seu trabalho e sua lealdade. Mais do que isso, passou a incluí-la em decisões simples do cotidiano, como quem reconhece que respeito se constrói na prática. Em uma noite especial, Augusto organizou um jantar discreto na própria casa. Poucas pessoas, todas importantes naquele processo de transformação. Ricardo estava presente, assim como alguns parceiros que permaneceram ao seu lado nos momentos difíceis. A conversa fluiu leve, sem disputas ou jogos de poder. Entre risos e lembranças, Augusto percebeu que havia recuperado algo que perderá ao longo dos anos: a capacidade de compartilhar vitórias. O encerramento formal da parceria internacional aconteceu sem conflitos. Documentos assinados, compromissos cumpridos, caminhos separados com dignidade. Augusto não sentiu derrota. Pelo contrário, sentiu gratidão por tudo que aquela experiência lhe ensinara. Inclusive pelo alerta inicial, vindo de quem menos se esperava. Em um fim de tarde silencioso, Augusto encontrou Helena no jardim, como tantas outras vezes. O céu apresentava tons suaves, e o ar estava leve. Ele agradeceu novamente, mas desta vez foi além. Disse que, se não fosse por sua atenção e coragem, talvez tivesse seguido um caminho que o afastaria de si mesmo. Helena ouviu em silêncio, emocionada. Não respondeu com palavras, apenas com um olhar que carregava orgulho e carinho. Naquele instante, Augusto entendeu que o verdadeiro final feliz não vinha de grandes conquistas externas, mas da reconciliação interna. Ele havia aprendido a ouvir, a recuar quando necessário, a respeitar limites e pessoas. Havia perdido dinheiro, status momentâneo e algumas alianças, mas havia ganhado algo muito maior. Ao caminhar pela casa naquela noite, sentiu uma paz que nunca conhecera. O controle deu lugar à confiança. A pressa cedeu espaço ao cuidado. O homem que começou aquela história cercado por desconfiança e tensão agora encerrava esse ciclo inteiro por dentro. Augusto Menezes não era apenas um milionário bem-sucedido. Tornará-se um homem pleno. E essa conquista, silenciosa e profunda, era a maior de todas. Fim. Chegou até o fim? Então escreve Calçada nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos.
Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.